Olá, este é o Boletim AgriEvolution, o seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no canal Rural. Pode parecer estranho, mas existem formas biológicas que não existem na natureza e ainda assim podem revolucionar a agropecuária. Pois sim, por conhecermos melhor saberes como genética, biologia, engenharia, computação avançada e outras, já é possível juntar as peças e criar vidas inéditas. Inéditas e sob medida para diversas funções na agricultura e na pecuária. Ficou curioso? Nós também. O que é biologia sintética? AgriEvolution, Novo Agro, conversa com você. Este conceito é recente, inclusive para os cientistas, mas os pesquisadores brasileiros já estão estudando suas regras e potenciais no campo, cidade, medicina e tantos setores. Mas não vamos confundir com outras técnicas da biologia, como seleção genética, transgenia, nutrigenômica ou mesmo a nova onda da tesoura genética, o CRISPR. A biologia sintética usa todos esses recursos e ainda outros. Melhor perguntar para um especialista, não é mesmo? Doutora, explica para um leigo como eu o que é biologia sintética. Nada mais é do que uma combinação da biologia com a engenharia metabólica, ou engenharia computacional, com o objetivo de projetar e construir novos sistemas biológicos e, com ela, a busca, através desses novos sistemas, buscar outros propósitos, novas funções, ou seja, novas tarefas para as plantas, para os animais ou os micro-organismos que possam exercer. Então, são tarefas, como diz, são sintéticas, né? Como diz o nome da biologia sintética. Então, é buscar funções antes não existentes, que não eram desenvolvidas, que não eram executadas pelos seres vivos. Então, na verdade, para mim, a biologia sintética resume nisso. E o que isso abre de possibilidades, se a gente pensar, talvez, em longo prazo, né, para a agricultura, para a pecuária? Na verdade, a biologia sintética ela abre um caminho muito grande para todas as áreas. São funções que serão desenvolvidas e antes não existentes, como eu disse, não eram existentes nos seres vivos. Então, o que acontece? Nessas novas tarefas que as plantas, os micro-organismos, os seres vivos podem desenvolver, nós, em geral, nós temos síntese de novos medicamentos, vacinas hoje tão importantes, né, que a gente está vivendo essa pandemia, pode ser bactérias antipoluentes, novos tecidos biológicos e uma infinidade de funções que antes a gente não tem desenvolvido pelos seres vivos. E mais especificamente, como você me perguntou sobre agricultura, então a agricultura ela não é diferente. Nós podemos dar alguns exemplos onde a biologia sintética ela pode ter grandes impactos. Um dos exemplos é nas plantas mais eficientes no uso de nutrientes. Então, por exemplo, as vias metabólicas sintéticas para melhorar a eficiência de carbono na planta. Nós temos também sistemas sintéticos com novas funções que tornam as plantas mais eficientes na absorção de nutrientes. Isso quer dizer, criando esses sistemas biológicos, essas novas funções, tornam a absorção de fósforo, de nitrogênio mais eficiente do que elas são hoje. E isso aí tudo pode resumir o uso de fertilizantes, esses fertilizantes sintéticos da agricultura, que a gente usa hoje para absorção de nitrogênio, para absorção de fósforo. Te dei um exemplo de fósforo e nitrogênio porque são exemplos que a gente, no dia a dia da gente, da Embrapa do milho, a Embrapa Milho Soja, que a gente trabalha com milho, então esses dois nutrientes eles são importantíssimos. Como eles são herdados por características múltiplas, eles são muito difíceis de ser trabalhados. Então, essa característica ela pode nos ajudar muito no desenvolvimento de plantas mais eficientes em absorção desses nutrientes. Ela também é envolvida no biocombustível de segunda geração. Então, essa característica que nós temos hoje, que está tendo muito estudo com essa parte da biologia sintética, o desenvolvimento para usar os lixos da agricultura, dos resíduos vegetais. Então, aí o que é? Você tem a planta
os lixos sendo usados para produzir etanol de segunda geração e deixando as áreas para as plantas cultivadas. Então, você não tem, fins alimentares, você não tem essa competição de plantas para produção de combustível e alimentos. Ou seja, podemos dizer que a ciência já pode criar novos organismos ou sistemas biológicos. Pode não, já fez. O pesquisador americano Craig Venter anunciou em 2010 a criação de uma célula artificial. Ou seja, ele produziu unidades básicas de DNA e inventou uma célula com as características que ele escolheu. Já imaginaram? Será que devemos comemorar ou nos preocupar? Doutor Elíbio, explica para a gente, nós devemos comemorar ou nos preocupar com a possibilidade de criar vida sintética? Nós devemos comemorar. Na verdade, a biologia sintética ela é o que eu chamo o estágio maduro do DNA recombinante, da engenharia genética, porque ela integra várias disciplinas e nos permite manipulações e geração de produtos completamente inovadores de uma forma mais rápida, com custo mais reduzido, e um ponto muito relevante é de respeitar a conservação do meio ambiente. Só para citar um exemplo, nós podemos ir na biodiversidade, numa floresta, encontrar algum organismo de nosso interesse, que tem uma característica de interesse para a agricultura, para a pecuária ou para a área farmacêutica, e nós, usando a biologia sintética, nós podemos fazer a produção dessa característica. Ou seja, nós não necessitamos fazer extrativismo. Uma das promessas da biologia sintética é corroborar na direção de nós não fazermos extrativismo mais em larga escala, e sim nós produzirmos as moléculas de interesse. Isso é a biologia sintética. Doutor, daí eu queria que o senhor comentasse se isso não é um pouco brincar de Deus, o que isso abre de perspectiva aí para longo prazo? Veja bem, atualmente já existem aproximadamente 5 ou 6 produtos que estão no mercado. Isso que o grande avanço ocorreu nos últimos 10, 15 anos, e as promessas são muito numerosas para os próximos 10 anos, para 2030. Então, quer dizer, seria interessante nós vislumbrarmos que a biologia sintética está aqui para vencer desafios demandados pelo setor agropecuário e por os setores produtivos. Ou seja, existe um problema. Por exemplo, vamos dar um exemplo: tolerância à seca. Seca é, eventualmente, um fator abiótico que aflige os agricultores. Nós, hoje, inclusive, temos uma patente da Embrapa nessa linha. Nós podemos ligar e desligar genes com a biologia sintética. Então, nós prevemos que, no futuro, nós vamos poder pulverizar uma plantação para que ela ligue um gene de tolerância à seca e, quando não mais esteja na seca, ela desligue, economizando, assim, a energia da planta e aumentando a produtividade no futuro. Isso é só um dos exemplos do que nós podemos fazer. Um outro exemplo, que tem ligação também com, por exemplo, emissão de CO2 na atmosfera. Nós podemos produzir uma soja hoje com a biologia sintética, que a Embrapa também já está desenvolvendo, e já desenvolveu essa semente, com alto nível de ácido oleico. O que significa o ácido oleico alto? Significa que, ao motor queimar esse combustível, vindo de origem de soja, por exemplo, ele vai emitir menos CO2, porque vai ter menos oxidação naquele combustível. Ou seja, a biologia sintética, isso eu só citei 2 exemplos rápidos, a biologia sintética abre novos rumos para romper barreiras que até hoje nós não conseguimos. Pois se no futuro pudermos desenvolver vida com as características que quisermos, muitos dos nossos desafios estarão superados, não? É o ser humano brincando de Deus? O que você acha? Deixe o seu comentário nas nossas redes sociais. AgriVolution, Novo Agro conversa com você. Até semana que vem. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo!
AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap.